Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre férias, mas não as suas férias, prezado ouvinte e caro espectador. Eu sei que o seu descanso, além de merecido, é muito escasso. Não. O tema de hoje são as férias injustificáveis da elite do Poder Judiciário. Em outras palavras, as férias que você paga, não as férias que você goza. Hoje tomou posse o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. André Mendonça. A cerimônia foi agendada para as vésperas do recesso forense, o que despertou a minha curiosidade sobre o calendário oficial do STF. E para o meu espanto, eu verifiquei que os ministros trabalham ainda menos do que eu me lembrava e são mais privilegiados do que eu suspeitava. Por isso, eu resolvi compartilhar com vocês essa minha descoberta de fato público, esmiuçando os períodos de ócio remunerado dos nossos doutos magistrados nos egrégios tribunais da República, com destaque para a nossa Corte Suprema. Mas antes de adentrar no reino dos privilégios dos nossos meritíssimos comedores de lagosta, vamos estabelecer aí a nossa base de comparação. O trabalhador comum, que tem as suas férias garantidas pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 17. É direito do trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas. E, na verdade, muito antes da promulgação da Constituição de 88, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, já previa no seu artigo 130 a prerrogativa do justo descansar. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias de 30 dias corridos. Aqui a gente já tem a primeira bifurcação entre direitos e privilégios. Reparem que a lei trabalhista fala em férias após 1 ano de vínculo empregatício. Já no caso da magistratura, as férias seguem o calendário e são desvinculadas do período efetivamente trabalhado. Por isso que o novo ministro do STF terá só 1 dia de tribunal, mas 1 ano inteiro de benefícios, várias semanas de descanso, salário integral e adicional de férias. Tudo isso com menos de 12 horas de expediente. E que fique bem claro, hein? Essa não é uma crítica precoce ao ministro que acabou de chegar, mas sim uma crítica justa a um sistema que está aí faz tempo e que é muito prolífico em mordomias, regalias, penduricalhos e privilégios. Inclusive, o privilégio de não dar satisfação sobre ausências no serviço. Vamos voltar lá para aquele artigo 130 da CLT? Reparem nos incisos desse dispositivo. A lei trabalhista estipula que faltas injustificadas acarretam a diminuição do período de férias. Se a pessoa falta mais de 5 vezes no ano, por exemplo, ela já perde 6 dias corridos do seu descanso anual. Mas e esses ministros do STF? Com todas essas palestras, essas viagens extraoficiais, essas aulas magnas, essas bancas de exame em dia de expediente forense, essas são faltas justificadas? Eu vou além, são faltas justificáveis? Mas vamos à discrepância mais flagrante entre togados e trabalhadores. Quando a gente pensa em férias, a ideia que vem à cabeça é de um período anual de descanso remunerado. Todavia, quando um juiz, ou um desembargador, ou um ministro do judiciário pensa em férias, ele pensa em dobro. Isso porque a Lei Orgânica da Magistratura, lá atrás, em 1979, estipulou 60 dias de férias anuais para todos os magistrados e o STF, no seu regimento interno, sacramentou essa boiada, dividindo a folga extra em 2 períodos pré-estabelecidos, janeiro e julho. Mas calma que não para por aí. Afinal de contas, o Brasil não é o país do absurdo. O Brasil é o país do cúmulo do absurdo. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 4 anos, os tribunais já gastaram mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais indenizando os pobres juízes que não conseguiram relaxar por 2 meses completos. O levantamento mostra que certos magistrados embolsaram individualmente mais de 1 milhão de reais a título de férias não usufruídas. Para agravar essa vergonha, se é que isso é possível, esse gasto escandaloso persistiu mesmo durante a pandemia e se aproxima de 1 bilhão de reais. E aqui eu lembro a nossa audiência que numa decisão histórica, leia-se de corporativismo histórico, o Supremo proibiu a redução de salário de servidores públicos durante a pandemia, inclusive daqueles que não estavam trabalhando, inclusive daqueles que pertencem à elite do funcionalismo. E assim, os ministros do STF, na qualidade de ordenadores da República, asseguraram o leitinho das crianças, nenhuma gota menos nas tetas do Estado. O setor privado aí que se vire e as contas públicas que se danem. Mas vamos recapitular.
Membros do Judiciário e do Ministério Público têm o dobro de férias do trabalhador comum. E quando não conseguem usufruir desse privilégio, recebem indenizações que somam centenas e centenas de milhões de reais todos os anos. Mas não para por aí. Como eu já disse lá no começo do programa, a posse do ministro André Mendonça se deu às vésperas do recesso forense, que nada mais é que um terceiro período de férias entre os dias 20 de dezembro e 1º de janeiro. Afinal, quem é que precisa da justiça nessa época do ano, não é mesmo? Tá todo mundo em paz, tem até saidinha de Natal nos presídios. Mas para completar, além dos 60 dias de férias e dos 12 dias de recesso folguense, em 2021 foram 15 feriados em dia de semana, incluindo alguns mais exclusivos, como o dia da fundação dos cursos jurídicos, em 11 de agosto, o dia da justiça, em 8 de dezembro, e o dia do servidor, em 28 de outubro, esse último ponto facultativo. Em síntese, a elite do Poder Judiciário e do Ministério Público goza de 72 dias corridos de férias e recesso, além de 15 dias de feriado e dos finais de semana. No total, são 170 dias de inatividade por ano. Isso é quase a metade do calendário. Isso sem falar naquelas palestras, nas aulas especiais e nos exames de banca em dia de expediente. E toda essa ausência num país conhecido pela lentidão da sua justiça e pela impunidade dos seus tribunais. Mas vamos falar de coisa boa. Haja dinheiro para conseguir aproveitar quase 6 meses por ano longe do batente. Relaxar, viajar, se divertir, essas coisas custam caro. É complicado para os nossos ilustres doutores curtirem aí um lifestyle bacana, sendo que o limite da remuneração no setor público é de míseros R$39 mil por mês. Imagina! Talvez por isso o Judiciário tenha transformado o teto constitucional em um rooftop. É isso mesmo, tipo uma laje, uma coberturazinha. Aí é jogo, né? Além do salário gordo, vem um monte de penduricalho e um monte de verba indenizatória e os benefícios, tudo acima do teto, no rooftop. Agora falando um pouco mais sério, entre 2017 e 2020, mais de 8 mil juízes pelo Brasil receberam alguma remuneração mensal acima de R$100 mil. Ficou impressionado? E se eu te disser que mais de 500 juízes receberam acima de R$200 mil? Na verdade, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais da metade das remunerações analisadas no período excedem o limite da Constituição. E 95% dos magistrados já receberam valores acima dos R$39 mil em alguma ocasião. Por isso que não é exagero falar que não existe teto constitucional para o judiciário brasileiro. Os nossos juízes transformaram o teto em rooftop e com direito à varanda gourmet. O problema é que todo esse lifestyle bacana cai direto na nossa conta. A magistratura e o Ministério Público sempre terão em mim e nesse programa um aliado de primeira hora para denunciar a injustiça, para combater a criminalidade e para prestigiar as belíssimas carreiras jurídicas do Estado. Mas seja do ponto de vista técnico ou seja do ponto de vista ético, não há justificativa plausível para tamanho desrespeito ao teto constitucional de remuneração e muito menos para o estabelecimento de férias tão extensas, o tema principal desse boletim. A elite do judiciário perverteu o valoroso instituto do descanso remunerado, transformando um direito fundamental num privilégio monumental e absolutamente incompatível com os valores de uma sociedade isonômica e democrática no século XXI. Então, seja por meio de uma emenda à Constituição, como a PEC 32, ou seja por uma resolução interna corporis qualquer, essa questão precisa ser endereçada sob pena de desmoralizar as instituições da justiça brasileira. Isso posto, ao novo ministro do STF, Dr. André Mendonça, nossos votos de sucesso e de boas férias. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.